Chegou a hora do sim, não. Eu vou trazer uma informação que na semana passada eu comentei que achava que ia demorar um pouquinho, mas deram uma atualizada ali mais rápida em relação aos gastos do cotão, né? Aquela cota para o exercício da atividade parlamentar daqueles vereadores que são da Câmara Municipal de Manaus ao longo desses 4 anos de mandato, né, da legislatura anterior. A gente pegou esse levantamento todo, todo esse valor, todo esse montante que os vereadores gastaram nos 4 anos de mandato e os números aí eles são realmente assustadores. São mais de 50 milhões de reais, um valor absurdo, R$ 51.644.393,86, para ser mais preciso. Isso tudo foi quanto eles gastaram em 4 anos de mandato só com gasolina, telefone celular, assessoria técnica, aluguel de carro, aqueles recursos ali que eles têm direito para fazer o trabalho deles. Eles se candidatam a um cargo e recebem um valor que é maior até que o próprio salário para fazer o trabalho deles, Então, são umas regalias aí, uns luxos aí que os vereadores têm, que os parlamentares do Brasil têm, e a gente faz o nosso papel aqui de mostrar quem está gastando mais, quem está gastando menos, Cada vereador recebe mensalmente mais de R$ 33 mil para ter esses gastos com o cotão, e eles não tiveram pudor nenhum em usar esses recursos quase que na totalidade. Você está vendo 3 fotos aqui, esses são os 3 campeões ali, os 3 mais gastões quando a gente fala em números absolutos. Vereador Raulzinho lá na ponta, vereador Diego Afonso aqui ao centro e o vereador Sassá da Construção Civil, esse que não foi reeleito, mas é secretário hoje da Prefeitura de Manaus. Todos esses, aí uma diferença de poucos reais, gastaram aí ao longo de 4 anos R$ 1.407.000, cada um, R$ 1.407.000. Mas não fica parecendo que porque eles estão no topo, os outros gastaram muito menos do que isso, não. A realidade é que de todos os vereadores ali, praticamente todos gastaram mais de R$ 1 milhão, boa parte deles mais de R$ 1.300.000. É assim, um nível assustador, de recursos públicos que a gente, se não fosse ficar em cima, a gente até ia tomar um susto quando chega no final em relação a tudo isso. E eu falo que praticamente todos gastaram mais de R$ 1 milhão, porque tem algumas exceções. A gente tem, por exemplo, vereadores que entraram como suplente no meio do mandato e não gastaram R$ 1 milhão, mas gastaram tudo que tiveram à disposição ao longo do mandato. Aí, por exemplo, Alonso Oliveira, Isaac Tayá, eles são nomes que não ficaram os 4 anos, mas o tempo que ficaram, torraram ali tudo que tinha direito no cotão. O vereador Ivo Neto, que ele ficou 4 anos, ele gastou quase R$ 1 milhão, R$ 960.000. Bateu na trave. É um dos mais econômicos? De fato, é. Mas gastou bem mais do que aquele que foi, de fato, o mais econômico lá na casa. A gente vai colocar aqui na foto, na tela, a foto dele, mas vocês devem já imaginar quem é, que é o vereador Rodrigo Guedes, que passou longe aí dessa fortuna, Ele teve à disposição, assim como os outros, R$ 1.407.000 do dinheiro público para gastar com esses serviços aí de assessoria, com divulgação de atividades parlamentares, com carro, com combustível, mas ele gastou aí bem menos do que os seus colegas. Ele gastou apenas, porque esse dinheiro é substancial, claro, mas bem menos do que os outros, ele gastou apenas R$ 570.000. Então, percebam, o que menos gastou 570 mil, o segundo colocado gastou quase R$ 400.000 a mais do que ele, Então é uma diferença muito grande quando a gente fala em economia de recursos públicos, Para ter uma ideia, de todo o valor que tinha disponível para si, Rodrigo gastou aí 40% do total. Ivo Neto, que foi o segundo, gastou quase 70%, e a maioria absoluta dos nossos vereadores gastaram mais de 90% de tudo que tiveram disponível, e aí tem vários ali na casa dos 99,98%, 99,97%, porque todo mundo parece que não tem o menor pudor em fazer esse tipo de gasto, E aí eu acho que vale a gente fazer uma reflexão, Você tem um vereador
que é de oposição, né? A gente tem que deixar bem claro, ele por muito tempo se disse independente, mas assumiu uma postura de oposição ao longo do mandato e que escolheu seguir esse caminho. Aí muita gente vai poder dizer aí, vai querer falar, mas está fazendo isso para aparecer, para não sei o quê, para isso e para aquilo. Se todo mundo resolvesse aparecer gastando menos do dinheiro público, eu ia achar ótimo, não sei vocês, eu ia achar excelente que todo mundo fizesse isso. A gente mostrou semana passada aqui que o deputado federal Amon Mandel foi o mais econômico do Congresso Nacional. Eles, inclusive, estiveram juntos aí nesse começo de legislatura e Amon não gastava nada e Rodrigo gastava bem menos. Amon deixou a Câmara e aí Rodrigo acabou ficando como o único econômico aí dessa história toda, como o único que, de fato, tem essa, vou chamar de gasto mais responsável. Porque, eu acho que eles devem sim gastar uma parte desses recursos, porque contratam pessoas, alugam veículos, têm esse direito, têm uma prerrogativa, não é nada de ilegal fazer isso. Mas dá para fazer um uso responsável, dá para você fazer essa utilização de maneira correta. Não dá para você imaginar, e infelizmente é isso que a gente vê quando a gente analisa esses dados ponto a ponto, quando a gente analisa gasto por gasto. Tem gente que consegue botar a gasolina naquele mês para dar os centavos certinho para não sobrar nada de saldo no cotão. Você acha que isso é coincidência? Eu, sinceramente, não acho, né? Como um antigo chefe meu falava, se você for muito inocente, você não pode ser jornalista. Então, você tem que sempre estar desconfiando aí dessas coisas. Então, é muito complicado a forma como os parlamentares fazem uso desses recursos, né? A gente teve vereadores aí que gastaram muito em meses que estavam praticamente sem trabalhar por conta do recesso, por conta da eleição, porque abandonam ali a Câmara no período de buscar votos, né? Então, eu acho que é importante nesse momento a gente também destacar não só os que mais gastaram, mas quem teve um uso responsável e, claro, continuar cobrando que essa seja uma regra, que continue assim no próximo mandato. A gente estava falando de um vereador que foi reeleito, foi muito bem reeleito, inclusive. Então, é importante ficar de olho, acompanhar essa cobrança para ver se a coerência do primeiro mandato se mantém nesse segundo mandato. A gente, como você sabe, a gente sempre vai estar aqui analisando esses gastos e trazendo para você aqui no Sim e Não. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.